Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu trago hoje uma leitura intuitiva canalizada, tá bom? E nas leituras intuitivas canalizadas, eu conto histórias. Aliás, eu amo contar histórias. Toda e qualquer leitura minha acaba numa história, porque é dessa forma que eu extraio a mensagem do tarô, tá? Mas nas leituras intuitivas como essas, canalizadas, as histórias ficam muito específicas, tá bom? Então só pega a mensagem para você se realmente fizer sentido com o seu contexto e tocar no seu coração. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos saber o que o universo tem? Qual é a história de hoje? Eita, está caindo tudo. Curando problemas familiares. Vocês estão passando por algum processo de cura que vai libertar vocês da desordem, de relacionamentos tóxicos, de uma maneira tóxica de se relacionar. Mas eu tô falando aqui para uma família, eu tô falando aqui para um casal. E vocês dois estão passando por um processo de cura. Vocês podem estar enfrentando algum tipo de crise nessa conexão de vocês, porque os dois estão com as emoções à flor da pele. Mas o fato de vocês estarem com as emoções à flor da pele é uma energia divina, universal, que está induzindo tanto um quanto o outro a transformação de comportamento, de atitudes, na maneira de se relacionar. Saber o que se trata isso daqui. É como se vocês estivessem assim, olha, repetindo alguns padrões dos seus pais. Então eu tô falando aqui para pessoas, para uma pessoa que teve uma infância difícil, de repente uma infância até traumática, um pouco violenta, pode ter presenciado violência doméstica, pode. E aí você acabou trazendo isso os seus relacionamentos afetivos e tá repetindo esses padrões e você tá fazendo a cura desses padrões. Deixe-me ver aqui o que está ocorrendo. Ó, isso mesmo. Um casal que está com problemas no relacionamento. Então eu tô falando aqui para um casal que estão assim com problemas no relacionamento. Desconfiança, olha.
Imperatriz, tá? Aqui a história é o seguinte, gente, eu tô falando aqui com um casal, tá? Vou contar a história de um casal. Então você pode ser o homem ou você pode ser a mulher. Invertam os papéis da forma também que fica melhor para vocês nessa história, tá? Para os casais homoafetivos, da mesma forma. Invertam os papéis, vejam aí o que mais está de acordo com a realidade de vocês, tá? É o seguinte, aqui eu tô contando a história de um homem e de uma mulher, a história de um casal, tá? Vocês já estão juntos há muito tempo, é um relacionamento duradouro, é um relacionamento que já deve estar aí na beira dos seus 10 anos ou um pouquinho mais, tá? Então é um relacionamento aqui antigo, um casamento mesmo, tá? Bem antigo, que já começou há um tempo, há uns 10 anos atrás. E esse casal, há 10 anos atrás, quando se conheceram, vocês iniciaram assim, olha, de uma forma muito intensa. Vocês iniciaram de uma forma muito profunda. Assim que vocês se conheceram, vocês não se soltaram mais. E esse relacionamento entre vocês dois, ele sempre foi muito recíproco, né? Ali naquele momento, houve muita reciprocidade, houve muita química. Então foi aquela coisa instantânea. Eu vejo um casamento que aconteceu rápido aqui também, vocês se conheceram. Pode ter sim passado por algum processo antes de ficarem juntos, mas que vocês ficaram juntos muito rápidos. Foi algo assim, olha, eu quero viver com você, eu quero você na minha vida, é você que eu quero que seja a mãe dos meus filhos ou o pai dos seus filhos, né? E vocês se casaram, vocês se uniram, tá? E ali no início tinha muito amor, tinha muita paixão entre vocês, mas já havia muitos ciúmes de ambas as partes, tá? Já havia muitos ciúmes aqui, principalmente da parte da mulher da história. Então, essa mulher da história aqui é uma mulher que tinha muito ciúme, tá? E uma mulher que com muito medo de perder, né? E por isso com tantos ciúmes, porque tinha medo de perder, acabava por ficar projetando situações que não aconteciam. Então eu percebo que lá no início essa relação ela já era afetada por ciúme, por conta da codependência emocional, medo de perder. E o homem da história, esse homem da história, ele é um homem um tanto que controlador, né? Então olha o que aconteceu, um homem controlador, né? Que gosta de estar num comando, então ele é presença ativa nesse relacionamento, e ele controla tudo. Então, por ser controlador, ele acabou assim, olha, por excluir essa mulher do convívio ali dos amigos dela, porque na sede de controlar, eu vejo mais uma sede de controle, na sede de controlar, né? Ele acabou isolando essa mulher do convívio dos amigos dela, e essa mulher, por ser muito ciumenta, acabou também excluindo ele do contato com os amigos dele, tá? E ficaram ali os dois. O que esse casal fazia era frequentar a casa familiar, tanto de um quanto do outro, as famílias se uniram, tá? Mas assim, por todavia, entretanto, tinha muito controle, né? Tinha muita cobrança, muito ciúme, mas esse casal conseguia se dar bem, né? Esse casal conseguia tocar as coisas porque, ok, tudo bem, né? Você é controlador, eu sou ciumenta, então nós somos o casal perfeito. Vamos ficar juntos assim mesmo. E vocês conseguiam ser felizes dessa forma, né? Porque estava bom para ambos, tá? E não era à toa que essa mulher da história era uma mulher ciumenta, com codependência emocional, medo de perder, né? Essa mulher aqui sofreu alguma perda na infância dela. Pode estar relacionado à separação de pais, pode ter se sentido deixada pelos pais, abandonada, então pode ter sofrido aí com abandono. Esse homem da história, ele é controlador porque na infância dele ele teve uma criação muito ditadora, muito controlada.
Então ele se atém às regras familiares, né? Ele se atém, ele vive mediante as regras familiares no contexto ali que ele foi criado, do certo, do errado, e tanto esse homem quanto essa mulher acabaram por expressar isso no relacionamento deles. Então, nada foi à toa, tudo tem um motivo, tá? E esse homem e essa mulher tiveram o primeiro filho, tiveram outros filhos, tá? Inclusive, o primeiro filho aqui para esse casal foi muito difícil, porque eu vejo um casal aqui ativo, eu vejo uma mulher que trabalhava, um homem também que trabalhava. Essa mulher na primeira gestação ali, ela ficou mais em casa, cuidando da família, e isso deixou ela um pouco deprimida, por mais que tenha sido por um filho. Essa mulher aqui, ela teve que deixar o trabalho no momento da primeira gestação, e foi difícil, ela ficou um pouco triste, ficou um pouco deprimida. Então, foi uma gestação difícil. Ao nascer da criança também foi difícil para ela, teve que aprender a ser mãe, né? Ninguém nasce pronto. Então, é uma mulher que teve que aprender a ser mãe, que teve que se adaptar a uma nova vida, que foi se dedicar ao lar, né? E até então esse casal estava bem, esse homem continuou trabalhando, mas quando nasceu ali o primeiro filho, a primeira criança, já começaram os desentendimentos e os atritos. Essa mulher aqui começou a se sentir mal com ela mesma. Ela começou a sentir que estava feia, que não estava mais chamando a atenção do seu marido. E esse marido, esse homem da história, ele meio que contribuiu para isso, porque a vida desse casal mudou. Ele começou a se dedicar muito mais ao trabalho, porque aí ele estava com uma responsabilidade maior para suprir toda a necessidade familiar. Então ele começou a se dedicar muito ao trabalho, se afastou um pouquinho dessa mulher da história, e ela começou com um complexo de inferioridade, não se sentindo bonita ou boa o suficiente mais, tá? E esse casal aqui começou a se distanciar, porque essa mulher aqui ficou em silêncio, e esse homem continuou trabalhando, continuou com os afazeres dele, tá? Aí eu percebo aqui, né, que houve uma mudança de fase, finalizações de ciclo, tá? Aonde, não vamos esquecer que nesse período essa mulher aqui começou a desconfiar de traição, o que trouxe uma crise pro relacionamento, tá? Então, houve aqui nesse período que eu tô explicando uma crise no relacionamento. E depois as coisas melhoraram, porque imagine que uma criança cresce, né, vai se modificando. Então aqui o que é que aconteceu, né? Esse casal se separou, se distanciou naquele período, mas depois se reuniram novamente. Essa fase, essa primeira crise foi superada, tá? Essa mulher foi ficando muito deprimida. Esse homem aqui percebeu, é um homem que tem muita percepção, tá? Então, como ele é controlador, à medida em que ele foi percebendo que essa mulher foi se afastando, ele começou a ficar mais perto, porque ele é uma pessoa controladora, não gosta de perder. Então, o que ocorre aqui? Esse casal conseguiu restaurar a conexão, conseguiu recuperar a felicidade, conseguiu recuperar a alegria, né? E eu percebo que aqui, olha, houve mais um nascimento. Então eu vejo esse casal com pelo menos 2 filhos, né? Então houve mais uma gestação, houve mais um nascimento aqui, tá? Então esse casal é um casal que tem 2 filhos. E eu percebo que aqui foi diferente, foi uma gestação melhor para essa mulher aqui, inclusive, onde ela pôde contar com recursos financeiros, o bem-estar dela foi melhor durante a gravidez, tá? Já houve uma maior aceitação, não foi um susto também. E eu percebo aqui que teve muita alegria, muita comemoração, inclusive, né?
E ali, a princípio, eu não vejo esse casal tendo crises, né? Eu sinto que agora esse relacionamento tá com conflitos. Então, teve um primeiro conflito lá atrás, depois, conforme o tempo passou, melhorou, surgia uma coisa ali, outra aqui, mas era consertado, era reconstruído. E agora vocês estão enfrentando uma outra crise. Esse homem e essa mulher aqui estão enfrentando uma outra crise, porque estão um distante do outro, tá? Esse homem aqui, olha, ele entrou primeiro não, essa mulher da história, ela é uma mulher mística, ela é uma mulher mais esotérica. Então essa mulher da história é uma mulher que sempre se voltou mais para o mundo espiritual, uma mulher que sempre acreditou mais no mundo espiritual, que estava mais em sintonia com a espiritualidade dela, tá? Inclusive, essa mulher pode ter procurado recursos na espiritualidade muitas vezes aqui em que o casal passou por conflito, tá? Através da fé, fazendo alguma terapia, tá? Houve aqui uma busca espiritual dessa mulher nos períodos de conflito. E essa busca espiritual dessa mulher aqui, nos períodos de conflito, ajudaram ela a acessar, a conhecer mais a espiritualidade, tá? E aqui nesse momento há um conflito, há um afastamento. Esse homem da história tá introspectivo, esse homem da história tá fechado, tá distante dessa mulher. Essa mulher da história não está entendendo por quê, ela acha que ele conheceu outra pessoa, ela acha que ele literalmente está com outra pessoa, por isso que ele se afastou emocionalmente e sexualmente. Então houve aqui, houve uma queda legal aqui. Então ele se afastou emocionalmente e sexualmente. Então tudo leva a crer que esse homem, para essa mulher da história, tudo leva a crer que esse homem tem outra pessoa, tá? Enfim, mas esse homem não tem outra pessoa. Então, se você é a mulher dessa história, entenda, esse homem não tem outra pessoa. Muito pelo contrário, ele é muito fiel ao compromisso de vocês dois, tá? O que ocorre aqui? Olha, esse homem aqui entrou num processo de despertar espiritual. Por que isso? Porque chegou um momento na jornada dele em que ele precisa olhar para dentro dele mesmo, para acessar a alma dele, para acessar o que ele tem que curar espiritualmente falando, no espírito dele. E o que ele tem que curar? Padrões familiares, crenças limitantes. Ele precisa passar por um processo de cura dessa e de outras vidas, e chegou o momento. Então, para ele passar por isso, ele sente necessidade de se afastar. Então, automaticamente, ele está mais silencioso, ele está mais no cantinho dele, né? Parece que ele não tem mais atração por essa mulher da história, mas não é isso. Ele precisa se recolher, porque é em silêncio, é no silêncio que a gente passa pelas transformações espirituais. E ele está passando por um processo de cura profundo. Por isso que ele se afastou um pouquinho dessa mulher da história aqui. Então, se você é essa mulher da história, por favor, mulher. Tô brincando, porque é uma situação difícil mesmo. Mas ele se afastou porque ele está vivendo um turbilhão de emoções. Esse homem da história está vivendo um turbilhão de emoções. Ele não sabe expressar isso, porque ele está angustiado, ele está ansioso, ao mesmo tempo que ele está em silêncio. Tem uma inquietude, ele está também inquieto, sabe? E ele tá passando por um processo de cura. Então, assim, ele está emocionalmente exausto. Então, ele prefere ficar quieto, né? Então, ele tá curando aí padrões familiares. Lembra que eu falei que ele é controlador, um pouco inflexível, né? Porque ele foi criado dessa forma. Então, ele tá desmanchando isso dentro dele, né? Para procurar a se relacionar melhor com essa mulher da história, inclusive, né? Então, ele tá passando por um processo de cura para aperfeiçoar, para mudar o comportamento dele dentro desse casamento, tá? Essa mulher aqui tá passando por um processo de cura, tá? Mas os conflitos que essa mulher aqui já teve nesse relacionamento fizeram com que ela procurasse já a espiritualidade. Então ela já tem um entendimento,
já tem um certo nível de evolução nessa mulher, porque ela é mais espiritualizada do que ele, né? Então, essa mulher aqui, ela tá no processo de cura também, mas ela tá curando coisas diferentes. Enquanto esse homem se afastou para curar os padrões dele, essa mulher aqui está sofrendo um abalo, ela está estremecida, porque ela pensa que por ele ter se afastado, ele tem outra pessoa. Então esse é o momento certo para essa mulher aqui trabalhar o medo de perder, o medo da rejeição, os traumas relacionados à rejeição, os medos dela, os ciúmes, sabe? Então é um momento para essa mulher aqui também curar. E aí isso tá ficando aguçado. Com o afastamento desse homem aqui, medo de abandono, ciúme, tá aguçadíssimo nessa mulher aqui. Porque ela precisa trabalhar e ela precisa curar essa parte. É preciso transformar. Então esse casal aqui, eles estão passando a dois por um processo de transformação e cura, né? Quando esse processo terminar, vai haver aqui uma reaproximação. Só que tanto um quanto o outro vão começar a agir de uma forma diferente, sem se separarem, tá? Sem se separarem. Por isso que eu tô falando que os dois estão aprendendo aqui, olha, tá? Tanto um quanto o outro. Então, não vai haver separação, não tem terceira pessoa, não tem traição. O que está acontecendo é esse processo aqui que eu estou descrevendo, né? Então, gradativamente, um vai começar a agir de uma forma diferente com o outro, sem ciúme, sem controle, os dois confiando mais em si mesmos, levando isso para o relacionamento, para que haja confiança, para que haja amor sem apego, entende? Então é um casal que está passando por um trabalho espiritual aqui, um trabalhar do universo, sabe? Então esse é o contexto dessa história, né? Não há motivos para pensar em se separar, porque é só um momento, né? Isso aqui não vai durar por muito tempo. É um processo, né? E vocês vão passar por esse processo para a relação ficar melhor, para vocês ficarem melhores para si mesmo e um para o outro. Entende? Então eu não vejo aqui uma separação. Muito pelo contrário, eu vejo um processo de cura profundo que vai melhorar a relação de vocês, que vai trazer muita alegria, porque ninguém é feliz de verdade desconfiando do outro, tendo ciúmes. Ninguém é feliz de verdade controlando o outro, porque não tem paz, nunca está em paz. Se você desconfia e sente ciúme o tempo todo, você não tem paz na sua vida. Se você tem sede de controlar o tempo todo, você não tem paz na sua vida, porque não é possível controlar nada. Não é possível controlar o outro. Ninguém controla nada, né? Então, esse processo de cura, ele é fundamental para esse casal aqui. Então, é isso que está acontecendo com esse casal. Essa é a história. Então, se você é a mulher dessa história, saiba disso. E se você é o homem, da mesma forma. Se você é o homem, procure conversar mais com essa mulher. Procure expor o que você está sentindo. E se você é a mulher, da mesma forma. Mas é conversando e não brigando, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a história, tá? Para quem, se vocês tiverem ficado, né, com dúvidas, se não tiverem entendido, eu fui o mais clara possível, né? Mas é só estar entrando em contato e marcar uma leitura individual, tá bom? O telefone tá na descrição do vídeo. Então, essa é a história que eu tinha para passar. Beijo grande no coração de vocês. Muita luz, muita paz, que Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus, até a próxima leitura. Tchau, tchau.